Se você souber, abra sua boca e adore ao Senhor. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. Abra a boca. E se o mar não abrir, eu fará. Eu não vou duvidar. E se o gigante não cair, mesmo que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. E se o mar não abrir, eu não vou desistir. Não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, inexplicável é o teu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Sabe tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus.
Graça e paz e misericórdia. Graça, paz, misericórdia, glória, unção, poder. Melhorou. Quantos estão felizes podem dizer amém? Quantos estão cheios da graça, da unção, do poder do Senhor podem dizer amém? Quantos estão tristes podem dizer amém? Eu acho que estava desatento. Amém? Se está triste, o Senhor vai com certeza alegrar o teu coração. Meus amados, eu creio que o Senhor, mediante a sua maravilhosa palavra, há de falar com a igreja nesse dia tão especial. Peço tão somente que os irmãos estejam atentos e estejam com o coração sensível, para que o Senhor possa ter total liberdade para revelar a sua vontade em nossas vidas. Amém? Quero te convidar mais uma vez, por gentileza, a se colocar em pé, em reverência à leitura da palavra. Logo mais você estará sentado aí por umas 2 horas me ouvindo falar. Amém? Somente Elba disse amém. Obrigado, Elba. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Glória a Deus, pela sua palavra viva e por sua palavra poderosa. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Quantos encontraram? Assim está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós para sempre. Curve sua cabeça. Pai querido, nós te rendemos graça nessa hora. Louvamos e bendizemos ao teu santo e maravilhoso nome, e rogamos a iluminação e revelação da tua palavra às nossas vidas, ao nosso coração. Fala que a tua igreja te ouve, fala que o teu povo te ouve. Esse é o nosso maior anseio, e esse é justamente o objetivo de estarmos aqui: ouvirmos a tua doce e poderosa voz. Portanto, fala, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Os irmãos podeis se assentar. Glória a Deus. Na minha tradução diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O maior presente de Cristo, além da salvação para a igreja, é justamente a presença do Espírito Santo. Esse é o maior presente. Presente esse que Jesus pediu ao Pai: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Você pode fazer assim comigo, juntar suas 2 mãos, colocar sobre seu peito e dizer: eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo como presente de Deus sobre a minha vida, e eu creio no Espírito Santo. Amém? Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Existe na Bíblia diversas expressões que explicam os títulos, nomes, ações e missões do Espírito Santo. O Espírito Santo nos é apresentado como mestre. Mestre porque Ele nos ensina. Ele também é apresentado como mentor. Mentor porque de fato nos instrui e nos guia. Ele é apresentado como testemunha. Testemunha porque testifica. Ele é apresentado como conselheiro porque conscientiza. E entre tantos, Jesus nos apresenta mais um título, mais uma ação, mais uma missão do Espírito Santo, que é justamente
Consolador. Consolador porque Ele nos conforta em nossas angústias, em nossas tribulações. E eu fico a me perguntar: o que seria de mim, o que seria de nós, o que seria da igreja se não fosse a presença do Espírito nos consolando nos momentos difíceis, diante das intempéries do tempo, diante das calamidades da vida, diante dos infortúnios desse mundo tenebroso. O que seríamos de nós? Confesso a vocês que ainda estou de luto, assim me sinto, com essa tragédia que ocorreu, com essa fatalidade que chegou a ceifar 71 vidas. E ontem minha esposa, assistindo o noticiário, ela caiu em lágrimas, em pranto. E hoje, ainda assistindo o noticiário, eu também não me contive e me vi chorando por aquelas vidas que eu não conhecia, que eu nunca convivi com eles. Mas essa tragédia de comoção global, que de alguma forma afetou todos aqueles que acompanharam. Pessoas que estavam prestes, tinha um jogador que ia casar nessa sexta-feira, tinha um outro que recebeu a notícia que seria pai. E eu fico dizendo: meu Deus, como essas pessoas vão viver, como vão sobreviver diante de tamanha dor? Porque é isso que a morte nos causa, é uma dor inexplicável, é uma dor incurável. Por mais que a gente tenha a esperança da vida eterna, mas o que se faz com o vazio que fica? Como lidar com a ausência? Você já parou para pensar um pouco sobre isso? E eu tenho aqui amigos, membros da igreja há um bom tempo, que conhecia alguns desses jogadores. Postaram suas fotos, enviaram as fotos para mim. Por exemplo, o De Angeli, nosso irmão De Angeli, que está ali na galeria. Ele jogou com o jovem William Thiago, é a expressão correta? William Thiago, que passou uma semana aqui em Paulo Afonso. E De Angeli dizia que ele era de uma condição muito simples, muito humilde, e algumas vezes teve que emprestar chuteira, entre outras coisas, para que ele pudesse jogar. E De Angeli jogou com ele uma semana no time de Ceará. Então teve um vínculo, teve um convívio, teve uma relação. Imagino a dor, né, de De Angeli. Se eu que não conhecia, se eu não convivia, de alguma certa forma senti e demonstrei minha condolência de tal maneira. Imagine pessoas como De Angeli e tantos outros. Além de De Angeli, tem o nosso irmão Egno, que deve estar aqui em algum lugar, que jogou com Kleber Santana no esporte. Jogaram juntos, amigos juntos, né? Kleber Santana, volante, o William Thiago, zagueiro, capitão, né? Em algumas ocasiões, quando entrava, assumia a faixa como capitão. E entre De Angelis, o Egno, também tem Toninho. Toninho jogou com Ananias, jogou contra, né? Eles jogaram a favor, Toninho jogou contra. Ele estava no Bahia, Toninho no Vitória. Jogaram, tiveram vínculos, tiveram alguma relação. Eu fico imaginando as esposas que não terão mais o braço dos seus esposos. Fico imaginando os filhos que não terão mais o olhar do pai. Fico imaginando a dor dos pais que perderam para sempre sem poder ao menos se despedir. 71 pessoas, de fato uma situação trágica, não somente os atletas do time da Chapecoense, mas também todos os profissionais da imprensa. E eu creio que aqueles que acompanharam toda essa tragédia de alguma forma se comoveram. O sentido da expressão compaixão é se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar do outro. Olha o Egno ali. Eu vi agora. O canto dele é aqui, ó, terceira, quarta cadeira. Quando sai do lugar eu me perco. Juntamente com sua esposa lá. Eu fico imaginando essas situações tão difíceis. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Eu não sei se em algum momento você chegou a se colocar no lugar do outro, mas trata-se de uma dor insuportável, de uma dor terrível. E a minha pergunta, eu me vi perguntando essa semana: o que será deles? Não dos que partiram, mas dos que ficaram. O que será dele? E Deus me fez lembrar do maior presente que Cristo pediu ao Pai, para que a igreja pudesse viver.
é a presença do Espírito Santo, o Consolador. A palavra que eu rogarei ao Pai que vos dará outro. No original grego aqui, a expressão é alon. Existem duas expressões, alon e héteros. Héteros é outro diferente, mas alon é outro semelhante da mesma espécie. Se referindo ao Espírito Santo, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro, da mesma natureza, da mesma essência, da mesma espécie. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus, agora na manifestação do Espírito Santo, não simplesmente na manifestação do Pai, do Filho, mas na manifestação do Espírito Santo. Ou seja, é termos Deus em nós, é termos Cristo em nós, através do Espírito Santo. Isso é um pouco até complicado de compreender, e não é por meio da razão que nós chegamos a essa conclusão, a não ser que haja de fato uma revelação da parte de Deus. Mas Jesus disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não descerá sobre vós. O Espírito estava sobre Jesus, então se fez necessário que Jesus subisse ao Pai, para que o Espírito estivesse sobre a igreja, ou melhor, na igreja. A expressão Consolador, ela vem do original grego Paráclitos, cujo significado é chamado para estar ao lado. Esse vocábulo se divide em duas expressões, para e kletos. O para é ao lado, o kletos é chamado para estar ao lado. Paráclito divino. É um termo muito comum no tribunal, porque na antiguidade, diante de julgamentos, o réu que não tinha condições, sendo acusado diante do promotor público, ele olhava para o lado e não tinha ninguém para socorrer, até que de repente vinha o Paráclitos. Era aquele advogado que se prontificava para estar ao seu lado, chamado para estar ao seu lado, para lhe proteger, para lhe defender, para lhe guiar, para lhe instruir. Nós temos o Paráclito de Deus. Nós temos o Paráclito de Deus. E a oração de Jesus, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Paráclito divino, significa o Consolador. Nós temos o Espírito Santo, e é justamente Ele que nos conforta, para superarmos as adversidades, e suportarmos também as tribulações dessa vida. Somente nele nós podemos conseguir vencer, nós podemos ir além dos nossos próprios limites. Essa é a promessa divina, a promessa do Consolador. Quantos creem nessa promessa? Quantos querem viver essa promessa? Louvado seja Deus. A promessa do Consolador. E ao meditar um pouco na palavra de Deus, algumas verdades sobre essa promessa do Consolador. E a primeira verdade, irmãos, que convém partilhar convosco, é que Jesus nos promete a companhia divina por meio do Espírito Santo. Olha o que o texto nos diz, versículo 16: a fim de que esteja convosco, não por um momento, não por um tempo, não por uma ocasião, a fim de que esteja convosco para todo o sempre. A promessa do Consolador que Cristo nos fez é a companhia divina para todo sempre. Não importa a estação, inverno, outono, primavera ou verão, o Espírito Santo está em você para todo sempre. E às vezes Ele nos envolve com essa paz que excede todo o entendimento e nos leva a compreender que apesar das dificuldades que vivemos, não estamos sozinhos. Nós podemos contar com a companhia do Paráclito. O pastor Thomas William Fodor, de Canadá, ele foi meu reitor no seminário durante 4 anos e reside em Recife há décadas, sendo missionário nessa terra. Ele ainda fala gringo, e ele dizia, eu lembro de uma aula de pneumatologia que ele dizia: não pense que o Espírito Santo está ao seu lado. E eu me assustei quando ele falou isso. Eu disse, como assim?
Eu aprendi a vida toda que Ele está ao nosso lado, e agora o reitor vem dizer que Ele não está ao nosso lado. Não pense que o Espírito Santo estará ao seu lado, porque Ele não está tão longe assim. Ele habita dentro de você. Oh, como era gostoso ouvir isso da parte de Deus, da parte de Deus através do seu servo, porque é isso que a Bíblia nos diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. A companhia divina. Meu querido, você não está sozinho, presta atenção. Deus não te prometeu que você não passaria por problemas. Deus não te prometeu que você não passaria por dificuldades. Deus não prometeu que você não passaria por tribulações. Mas Deus te prometeu, e Ele garante a sua promessa, que estaria contigo em todo o tempo, até a consumação dos séculos. E acredite, você não está sozinho. Não está sozinho. E essa presença nos conforta, essa presença nos consola, essa presença nos sustenta, essa presença nos levanta, nos ergue, nos redime diante das lutas intensas que vivemos e ora sobrevivemos para contar a história. Mas você não está só. O pastor David Ponyong-Chu, pastor da Coreia do Sul, da maior igreja da Coreia do Sul. Para você ter uma ideia, eu estou falando com muita precisão aqui, irmãos, porque eu mesmo pesquisei muito antes de falar, que é até difícil de acreditar, mas a igreja dele tem 1 milhão de membros, com as congregações, mas só o culto local acontece com 230 mil pessoas, quase o dobro da população de Paulo Afonso, no templo local, só cultuando a Deus, na igreja do Ponyong-Chu. Ele escreveu um livro que se tornou um best-seller, O Companheiro, Espírito Santo, o meu companheiro. E esse livro tem mudado muitas vidas. E ele conta nesse livro que certa ocasião o presidente da Coreia do Sul ligou para ele, e a secretária atendeu e disse: olha, no momento o pastor Ponyong-Chu não pode falar porque ele está ocupado. E o presidente questionou: como assim? Diga a ele que é o presidente que está falando. Não, mas ele está ocupado. E com quem é que ele está falando, que é mais importante do que eu? Ele está falando com o Espírito Santo. E o presidente ficou confuso e disse: mais tarde eu ligo. E depois, quando conseguiu ligar, ele disse: olha, eu liguei para a sua secretária. Sua secretária foi irônica, dizendo que você não podia me atender, porque eu estava conversando com o Espírito Santo. Em outras palavras, ele está dizendo: demite essa miserável. E o pastor Ponyong-Chu disse: ela estava certa. Quando eu entro em reunião com Deus, eu não posso atender mais ninguém nessa terra. Um homem de intimidade, que prezava pela companhia divina. E é importante mais do que nunca termos essa certeza, querido, nós não estamos sozinhos, perambulando no tempo e no espaço sem rumos definidos. Nós não somos essa obra do acaso, como alguns sugerem e outros cogitam. Nós somos morada, habitação, templo do Espírito Santo. Ele está em você, Ele está em mim, Ele está em nós. Poderia escolher qualquer lugar no cosmos, no universo, para poder habitar nas dimensões espaciais, mas Ele não escolheu nenhuma catedral, nenhuma basílica, nenhum santuário, nenhum templo. Ele escolheu a minha vida, a sua vida, a nossa vida, e em nossa vida Ele faz morada. Aleluia, aleluia. E eu não sei quanto a você, mas quantas experiências eu tive dessa companhia, saber que não estou só. Passei 4 anos no seminário, regime internato, nós não tínhamos direito a assistir televisão, a adquirir revista, nem muito menos ler jornal. É coisa de doido, confinado. Às vezes me dava um surto, que eu ficava louco, me trancava no guarda-roupa e começava a gritar: ah! Me olha assim não, irmão. Mas imagine, não é? É uma loucura. E aí de repente eu sentia aquela doce companhia. Cheguei a arrumar 7 vezes a mala para vir embora, gente. Só fiquei lá porque eu não vi um psil, eu ouvi um chamado. Que se eu ouvisse um psil, eu já tinha vindo embora há muito tempo. Mas as lutas, você está só,
em algumas ocasiões, em alguns momentos, você se sentir só, até reconhecer que foi Deus que levou Jesus ao deserto, que Deus permite que determinadas situações ocorram e aconteçam na nossa vida, para reconhecermos que a nossa dependência é dEle, somente dEle, devemos ser totalmente dependentes, amém? Portanto, você tem um Consolador, você tem a companhia divina, Deus habitando em você, é o que Jesus diz, Ele estará em vós para sempre. Mas uma outra verdade sobre a promessa do Consolador está escrito em Atos 1:8, que é o revestimento de poder. Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É o revestimento de poder. A missão do Consolador, além da companhia, ela nos traz esse revestimento do poder. Poder para vencer as fraquezas que tanto lhe assola, que tanto lhe aflige. Um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista pode fazer muito por você enquanto durar a sessão, enquanto durar a terapia. Mas quando o cronômetro informar que o tempo se esgotou, ele vai dizer: por gentileza, se levante, porque o seu tempo acabou. Mas você já parou para perceber que o Espírito Santo, além de estar sempre com você, ele tem poder para mudar a tua vida, para mudar a tua história. O poder, o revestimento que vem do alto para sermos a sua testemunha. Veja Pedro antes do Espírito Santo, um homem covarde que negou Jesus 3 vezes. Hoje pela manhã nós falávamos sobre isso, permita-me repetir. 3 vezes, a primeira vez negou, disse: nunca vi Jesus. A segunda jurou: eu não sei quem é esse Jesus, eu juro por mim, pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha esposa, que eu nunca vi Jesus. Mas a terceira vez ele apraguejou, ele disse: eu juro pelo trono de Deus, pelo céu, que eu nunca vi, não conheço quem é esse Jesus. Ele chegou a negar de uma maneira tão covarde 3 vezes, mas quando ele recebe o Espírito Santo, em uma só pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Ele é chamado para ir no cenáculo, por Sinédrio, diante de Anás e Caifás, diante da elite religiosa farisaica. Ele é chamado para ir em Roma, para ir diante dos romanos, e ele não mais nega o nome de Jesus. Pelo contrário, ele está cheio de autoridade, cheio de unção, cheio de poder, e ele diz: o que importa é agradar a Deus e não aos homens. Um homem cheio do Espírito Santo. E quantas vezes eu tenho visto em minha vida, irmãos, pessoas tão tímidas. Posso dizer a partir de mim. Hoje de manhã nós estávamos aqui falando, e eu jamais imaginei pregar o Evangelho, né, ou falar em público, melhor. Quando tinha trabalho de falar em público, eu ficava lá atrás, deixava as pessoas na minha frente. Quando chegava a minha vez, eu começava a ler a situação. E hoje pela manhã eu falei que assim que eu me converti, eu vi esse diferencial, esse mover. Um mover que o Espírito, o anjo diz a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo. Na realidade Maria diz: como será isso? Eu sou virgem, como eu ficarei grávida? E o anjo não dá muita explicação, ele só diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu senti isso. Porque eu falava hoje de manhã que eu trabalhei como técnico em informática da Vandres, né, aqui. Trabalhei com meu amigo Sandro, que está aqui hoje, se prestigiando. Trabalhávamos juntos. Sandro, procura ele no final, que ele vai dizer. Ele saía para um intervalo, voltava, estava eu pregando para os computadores, lembra, Sandro? Tinha lá umas 5, 6 máquinas. Olha, vocês têm que se converter, senão Jesus. Pregando para os computadores. Isso era com 1 semana, 2 semanas, com 2 meses eu estou pregando para o Colégio Carlina, toda sala de aula. Tem aqui Lidiane que lembra disso. Tinha uma rádio, tinha uma transmissão, tinha uma caixa de som. Com 2 meses eu estava pregando para toda a rádio. Com 6 meses eu estava no culto, no púlpito, no dia de domingo, pregando o Evangelho. Eu jamais imaginei que seria possível falar em público, mas assim Deus fez.
Deus fez, esse poder vem para tirar a nossa timidez, porque está escrito em 2 Timóteo 1,7, que Ele não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia, de poder. Esse é o espírito que atua em nós, esse é o espírito que habita em nós. Poder para perdoar, gente, é tão difícil perdoar. A palavra perdão vem de perda no aumentativo. Quando você pega perda e bota no aumentativo, fica o quê? Perdão. É uma perda muito grande. Você tem que abrir mão do seu ego, da sua razão, da sua lógica, da sua coerência, dos seus direitos. E eu vi uma cena na internet que chamou muito a minha atenção. É quando uma mãe está diante de um rapaz, de um jovem que matou o filho dela. Ela pega o rosto dele e diz: olhe para mim, eu te perdoo em Cristo Jesus. Somente o Consolador, somente o Paráclito divino pode gerar esse poder ao ponto de nos capacitar para liberar perdão. E quantos casos e situações que eu acompanhei de famílias prestes a ser arruinadas e destruídas, mas o Espírito Santo, o Consolador, entrou naquele lar, entrou naquela casa, entrou naquela família, mudou vidas, transformou história, restaurou casamentos, que hoje é bênção e referência para a glória de Deus. É assim que Deus faz. O nosso evangelista Pedro Rogério, que já esteve conosco aqui 3, 4, 5 vezes, tantas vezes a gente sempre chama ele. Gente, em um acidente de carro ele perdeu a mãe, ele perdeu a esposa, ele perdeu o filho. Eu fico a me perguntar: como pode ele estar vivo? Como pode? É o poder de Deus que levantou ele, que sustentou ele e tornou ele uma pessoa feliz, uma pessoa alegre. Quem conhece Pedro Rogério sabe disso, que ele não vive se vitimizando, que ele não vive com lamúrias, com murmurações, com questionamento, mas é um camarada carismático, simpático, que tem a unção do Espírito em sua vida. Se fosse outro, estava vivendo à base de Rivotril, Lexotan, Diazepam, mas ele está vivendo à base do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Nós temos amigos em Recife, eu e Vanessa, que não são cristãos, que vivem de terapias, que são viciados em análise. Nenhum preconceito com a atuação do psicólogo, pelo contrário. Mas são viciados. Essa semana eu não fui fazer minha análise, e não consegue viver sem análise. Torna-se totalmente dependente. E quantas outras pessoas dependentes de remédio, escravizada pelo efeito do medicamento. Quantas pessoas dependentes de entorpecentes, de alucinógenos, para ter uma sensação de bem-estar, vive no submundo das drogas. E eu conheço um centro de recuperação, de reabilitação infalível, chamado Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Santo. Há histórias aqui de jovens que foram transformados pelo Espírito Santo, que hoje tem nojo. Antes roubava, brigava, furtava, fazia loucuras para obter as drogas, e hoje simplesmente tem nojo das drogas, porque o Espírito Santo habita, atua nelas. É o poder, é desse poder que nós estamos falando. É do Consolador, além da companhia divina, o poder sobrenatural, o revestimento desse poder espiritual. Quantos creem nessa presença atuante do Espírito Santo? Ele tem poder para mudar a tua vida. Ontem eu estava fazendo um culto de ações de graça na casa de um ex-ateu, de um homem tão cético, que ele dizia o seguinte: eu jamais pisarei em uma igreja, até o dia que o Espírito Santo teve um encontro com ele. E o cabra está mais crente que eu, viu? Está mais crente que eu, pregando o Evangelho com muito entusiasmo, com muito gozo, com muita satisfação, porque é assim que Deus faz. O Consolador. Às vezes você olha para o seu esposo e deve pensar: é impossível, eu vou desistir. Às vezes você olha para os seus filhos e diz: eu não aguento mais, não suporto mais. Às vezes você olha para os seus problemas e diz: não há como
não há como acontecer um milagre. Eu venho te dizer, meu querido, que o Consolador, o Paráclito Divino, Ele está agindo nesse lugar em teu favor, em meu favor. Ele é poderoso para mudar a minha história, a tua história, para mudar a nossa história. Ele tem feito maravilhas em nossas vidas. E se prepare, que se você crer, se você confiar, Ele mudará para sempre o teu quadro. Não importa quão improvável, quão impossível diga, Deus ainda surpreende todas as expectativas. Ele vai além de todas as imposições humanas e sempre brada mais alto, declarando que Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia. Faça igual a irmã Regina, orando na presença do Senhor, enquanto o pastor Rodolfo estava lá no carnaval de Salvador. Miserável, velho. Passando quantos dias lá? Foram 4 dias, não mandou recado nem notícia. Cadê o homem? Olha que situação. E ela nos pés do Senhor, nos pés do Senhor, nos pés do Senhor. Aí Deus pega um cachaceiro e transforma num profeta. Eu digo isso porque eu sou da mesma laia. Eu era da mesma laia. Era farinha do mesmo saco, até que Jesus transformou a nossa história. Olha que bênção. Valeu a pena ou não valeu esperar? Não só nossa irmã Regina, mas tantos casos de mulheres que se posicionaram diante de Deus, acreditaram na promessa, acreditaram no poder. Tem casos de irmãs que oravam pelo marido, o marido se converteu e elas diziam, a missionária Vanessa acompanhou isso, oh, pastor, eu orei para que ele fosse crente, mas não para que ele fosse tão crente. O homem está crente até demais. Eu disse, é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Então, meus queridos, além da companhia divina, além do revestimento do poder, existe sim uma outra missão, uma outra função sobre essa promessa do Consolador, onde a Bíblia nos diz em Romanos 8, 26, pois semelhantemente o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós soberanamente, com gemidos inexprimíveis. Eu não sei se você já passou por essa situação, eu já, e várias vezes. Chegar diante de Deus sem palavras, sem elucubrações nenhuma. A dor tão intensa, tão forte, que só fazia chorar. Mas tinha certeza que Deus interpretava todas as minhas lágrimas através do intérprete que nos assiste em nossas fraquezas, pois não sabemos orar como de fato convém, mas Ele intercede por nós. Ele faz aquela função do ajudador, do advogado, paráclito ao lado, intercedendo por nós. E não uma simples intercessão, mas com gemidos inexprimíveis. Você chora diante de Deus e suas lágrimas são interpretadas através do Espírito Santo, que intercede por você. Oh, aleluia. Você já teve a sensação de estar em um outro país e tentar falar com alguém? Quando nós viajamos para Buenos Aires, Vanessa ria muito porque eu criava um portanhol. O taxista vem nos pegar no aeroporto. Buenas noches. Como é tu nome? Como está usted? E tinha hora que ele falava, como? Como? Não entendia nada, e Vanessa ria. Eu disse, rapaz, que sensação esquisita, né? Por mais que seja uma língua um pouco parecida, mas que sensação horrível, né? Você tentar falar com alguém e não conseguir haver uma comunicação. E Vanessa ria. Vanessa ria, rapaz. Mas eu sou ousado e amostrado. Aí eu tentava falar, ninguém entendia nada, né? Mas, queridos, essa sensação nós não teremos com Deus,
Porque o Espírito Santo, ele vai interpretar o teu silêncio. Ele vai interpretar a tua dor. Ele vai interpretar a tua aflição, o teu drama, o teu dilema. Ele vai interpretar a tua agonia. Ele vai interpretar os teus sussurros. Ele vai interpretar o teu choro, interpretar as tuas lágrimas. Ele vai traduzir tudo e levar para Deus. Ele nos assiste em nossas fraquezas, porque de fato não sabemos orar como convém. Não sabemos e precisamos reconhecer que não sabemos. Quão bom é você ser realista e consciente da realidade, e reconhecer que somos fracos. Porque o líder, ou melhor, não somente o líder, mas toda pessoa cai na área que ela se sente mais forte. Porque a partir de então ela deixa de ser vigilante, ela deixa de se cuidar, de ter a cautela e a precaução. Portanto, esteja atento, meu irmão, para essa realidade. Porque não é vergonhoso reconhecer a sua fraqueza. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: eu reconheço que sou fraco, mas também reconheço que o poder de Deus se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Porque o poder de Deus opera em mim e me faz ir além das minhas condições, além dos meus limites, além das minhas possibilidades. Aleluia! Glória a Deus! Reconhecer a sua fraqueza em determinada área, não sei qual, mas nós precisamos ser conscientes e reconhecer. Não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isso, pastor? Sei não. Só sei que é gemido inexprimível. É algo muito além do comum e do natural. Gemidos inexprimíveis. Eu não vou imitar gemidos inexprimíveis não aqui, viu? Eu vi um camarada uma vez pregando, imitando gemido inexprimível. O negócio ficou feio. Eu disse: valei, meu pai. Deus o livre de uma hora dessa. Eu não sei o que é gemidos inexprimíveis, mas é algo além do comum, é algo além do natural. Trata-se de uma grande intercessão, que é justamente essa missão. Fazer essa intercessão espiritual. Interceder por nós. Interceder por nossas vidas. Porque infelizmente, de fato, não sabemos como orar. Mas ainda assim nós temos o Paráclito. Nós temos o advogado. E o interessante, ele nos assiste. Ele está assistindo. Tudo que acontece, tudo que ocorre em sua vida, Ele sabe, Ele conhece. A dor, Ele conhece. A luta, a prova, a tribulação, Ele conhece o quanto dói. Não simplesmente aonde dói, mas o quanto isso dói. O texto continua, lá em João 14, dizendo: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. E no versículo 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Você não é bastardo, você não é órfão, você é filho de Deus. Assuma a sua posição de filho. É incrível quando a Bíblia diz bem assim: se somos filhos, somos co-herdeiros de todas as bênçãos nas regiões celestes. Somos herdeiros, porque tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda dádiva, todo poder, toda maravilha é direito nosso, é nossa herança. Tomamos posse, como diz a canção, né? Tomamos posse. Você é filho, meu amado. Você é filho. Se posicione como filho. É incrível que
nesse drama de não sabermos orar, um dia os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: mestre, ensina-nos a orar. Jesus rompe com toda a formalidade existente. Ele diz bem assim: quando vocês estiverem orando, chamem Deus de Pai. Era blasfêmia, um sacrilégio chamar Deus de Pai, até que Jesus nos ensina que nós podemos chamá-lo de Pai, porque de fato Ele é o nosso Pai. E a intimidade com Deus, ela dispensa toda formalidade. Toda formalidade. Nós podemos chamá-lo de Pai, porque o Espírito que habita em nós clama: Abba, Pai. Essa expressão Abba, sabe qual é que significa? Papá. Papá. É muito forte isso, sabe, irmãos? Porque quando Sarinha começou a pronunciar as primeiras palavras, foi justamente essa. Não foi vovô, vovó, mamã. Foi papá. Ainda lembro como hoje. Como é, filha? Ela, papá. Como é, filha? Papá. Aí eu entendi quando a Bíblia diz a menina dos olhos de Deus, né? É uma menina, o cuidado especial, o carinho que você tem com a menina. Papá. É essa a expressão. E é essa intimidade que nós temos de chamá-lo de Pai, que o Espírito Santo, Ele nos ensina. Ele nos ensina essa verdade. Não sabemos orar, mas Ele intercede por nós, Ele intercede por mim, Ele intercede por você, Ele intercede por nós. Amém? Agora eu quero te dizer só mais uma verdade. O Espírito Santo de fato foi o maior presente de Cristo para a igreja após a salvação. E quando eu observo alguns nomes bíblicos dados ao Espírito Santo, eu escolho aquele que para mim é o mais importante. Entre tantos nomes tem o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito eterno, o Espírito vivo, o Espírito da verdade, o Espírito da fortaleza, o Espírito da revelação, o Espírito da glória, o Espírito da sabedoria, o Espírito da promessa. E são tantos nomes lindos a Ele dado, a Ele atribuído. Mas sabe qual é que eu acho mais bonito? O nome dado ao Espírito Santo? Consolador. Consolador. Você consegue entender? Esse é o nome mais bonito. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que estará sempre, que estará para sempre em vós. Consolador, aquele que nos conforta, aquele que nos consola. Quando eu me converti, eu passei por muitas lutas, muitos problemas, muitas dificuldades, perdi muitas coisas, das quais hoje reconheço que não sinto falta. Mas alguém um dia me perguntou: não sei como é que você está em pé. E a minha resposta foi: é porque eu estou firmado na rocha, inabalável. Diante daquelas pessoas que dizem: você vai passar 2 meses, 3 meses na igreja. Eu acho que todo mundo escuta isso, né? E eu escutava muito, principalmente no período em que eu me converti. Até que de fato ouvi essa afronta do inimigo: você não vai passar muito tempo, lhe dou alguns meses. A vida toda sempre foi assim. Até quando eu vim assumir essa igreja, eu tinha 23 anos, o pastor mais jovem de todo o estado da Bahia e algumas regiões em nosso país. 23 anos. Teve um pregador antigo que hoje não está mais nem na presença do Senhor. Ele chegou e quando ouviu que seria eu, pastor, ele disse: esse playboyzinho, dou 3 meses para ele. 3 meses. Ele esqueceu de uma coisa. Ele julgou o conteúdo pelo rótulo. Ele esqueceu que o Espírito Santo habita em mim e é poderoso para fazer aquilo que eu mesmo não sou capaz de fazer. E quão bom é depender do Espírito Santo.
Esse é o nosso conteúdo, essa é a nossa essência, o Espírito Santo, o Consolador. O Consolador está nesse lugar. Quantos creem que o Consolador está nesse lugar? O Consolador, o Paráclito divino. Ele está aqui para te ajudar em tuas lutas. Ele está aqui para te ajudar em tuas aflições. Ele está aqui para te ajudar em teus problemas. Ele está aqui para guerrear as tuas guerras, para batalhar as tuas batalhas. Ele está aqui para garantir a vitória em nome de Jesus. Sabe o que é isso? Rodolfo, por gentileza, se coloque aqui. Pode ficar aí olhando para a igreja. Olhando para a igreja. O que é o Espírito Santo? Imagine você sozinho, sem ninguém ao seu lado, sem auxílio algum, e a solidão de fato é terrível, até que o Paráclito divino, ele vem e está ao teu lado, para te consolar, para te confortar, para te convencer de que você não está sozinho. Eu quero que você sinta esse abraço de Deus agora, aí onde você estiver. Obrigado, querido, que você possa sentir esse abraço do Senhor, que você possa sentir esse conforto que vem do alto. Oh, aleluia. Que o seu espírito nessa hora receba o conforto, receba o consolo, que você receba o refrigério, que você receba o bálsamo, que o Senhor venha te visitar nessa hora, nesse lugar, te convencer de que você não está sozinho, e não importa quão terríveis serão as lutas, Ele estará contigo em todo tempo para garantir a nossa vitória, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, muito mais do que vencedores. Coloca a mão no seu coração, eu quero ministrar sobre a tua vida. Oh Espírito Santo de Deus, Tu és o Consolador prometido, que veio a esse mundo e que habita em nós, para nos consolar, para nos confortar, para nos conscientizar de que não estamos sozinhos. Não sabemos quantas dores, quanto sofrimento ainda teremos que viver, mas de uma coisa nós temos certeza, que através do Teu poder nós vamos vencer. E eu quero ministrar sobre cada vida, sobre cada pessoa que sofre um vazio existencial, um vazio terrível em sua alma, em seu coração, que o Senhor esteja suprindo agora, que o Senhor esteja preenchendo agora, que o Senhor esteja enxugando dos olhos todas as lágrimas, que o Senhor esteja levantando aqueles que estão caídos, erguendo aqueles que estão prostrados, renovando, Senhor, aqueles que se encontram abatidos. Sim, Senhor, faz isso através do poder do Espírito que habita e que atua em nós. Essa é a nossa oração, ministrando a Tua glória, a Tua unção e o Teu poder sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor conforme as Suas maravilhas. Glórias a Deus, que o Espírito Santo, Ele é parte de nós, Ele está em nós, Ele mora em nós. Oh, aleluias. Continua com os teus olhos fechados. Levanta a tua mão e faz desse louvor uma oração ao Senhor. Contemple agora a presença do Espírito Santo diante de você, dentro de você. Ele quer te tocar. Oh, aleluias. Ele quer mover em você. Não é do seu lado, não é à sua frente, não é aqui diante de mim, mas é dentro de cada um de nós.
Oh, aleluias. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, oh aleluias, oh glórias a Ti, Senhor. Está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluias, novamente igreja. Oh, aleluias. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. Eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Está subindo. Creia que o seu clamor subiu nessa noite ao altar do Senhor. Contemple tão somente a resposta que o Senhor vai te dar, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Ti, Espírito Santo. Glórias a Ti. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero pedir à igreja que esteja em oração, pois nesse momento nós queremos fazer um convite. Se alguém nessa noite deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja confiar os seus planos, seus projetos, seus sonhos, o seu caminho a Jesus,
Se há alguém que deseja se desprender desse mundo e ter um encontro verdadeiro com Deus, não se trata de se aderir a uma religião, mas de seguir uma pessoa real, uma pessoa presente, uma pessoa viva. Eu creio que Deus falou contigo nesse dia. Eu creio que Deus falou muito contigo nesse culto, através das canções, através da palavra. Mas Deus espera que você venha confessar Jesus como o teu Senhor e teu Salvador. Porque está escrito: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Saia do seu lugar e dê esse passo de fé, esse passo de confiança. Não tenha medo, não permita que o receio, que a hesitação fale mais alto. Mas hoje é dia de dar ouvido à voz da fé e acreditar que Deus é poderoso para te guardar e para te sustentar em todo o tempo. Que através do Espírito Santo você pode viver sim uma vida real, uma vida plena. A oração nessa hora é: onde está a primeira pessoa que deseja ter um encontro com Cristo? Saia do seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Os céus estão em festa. A Bíblia diz que Deus faz festa no céu quando o homem e a mulher reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Juraci está aqui? Juraci, vem abraçar o seu irmão. Quero chamar a Vanessa também para abraçar o seu esposo, estar aqui ao lado. Grande Sandro. Há mais alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Há mais alguém que hoje reconhece que chegou o tempo, que chegou a hora, que chegou o momento de ter um encontro com Deus, de viver com Deus e viver para Deus? Chega de sofrer, irmãos. Chega de insistir em fazer as coisas do teu jeito, da tua forma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Quero convidar o ministério de louvor a estar louvando ao Senhor. E se você sentir o desejo de sair do seu lugar e de vir ter esse encontro com Cristo, eu queria fazer outro desafio. Olha, rapaz, grande Senegal. É assim que Jesus faz. Deus abençoe sua vida. Eu queria te desafiar a algo. De repente você aceitou Jesus em sua vida em algum momento, mas você não teve essa experiência, esse gosto de vir à frente, confessar publicamente por meio de uma profissão de fé. Eu quero te convidar a sair do seu lugar nessa hora, e você vai vir aqui diante dos céus e diante da terra, diante de Deus, diante dos homens, reconhecer que Jesus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador. Jesus, aleluia. Minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, interceder por mim. É verdade.
que deseja entregar a sua vida a Jesus, nós estaremos orando por essas pessoas. Mas eu sei que ainda há pessoas nesse lugar que precisam ter esse encontro com Deus. Precisa ter esse encontro verdadeiro com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há mais alguém? Deixa Deus mover o teu coração. Escolha crer. Escolha confiar. Escolha obedecer os caminhos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu confesso que eu quero parar de fazer o apelo, mas eu não consigo. Há pessoas aqui que o Espírito Santo tem falado ao coração. E hoje o Senhor quer te selar, quer te marcar como escolhido de Deus, como filho de Deus. Saia do seu lugar. Não há o que temer, não há quem temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E não pense que você estará sozinho. O Consolador sempre estará ao seu lado para te ajudar. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Nós vamos orar nessa hora. Eu vou pedir a todos vocês que aqui estão e aqui vieram, porque o Espírito Santo é quem nos convence. Não é palavra de homens que nos convence. Eu sei porque eu frequentei a igreja durante 10 anos e ouvi muitos sermões, mas não é palavra de homem que nos convence. É o Espírito Santo que nos convence. Ele é quem nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. E quando Ele fala, nós reconhecemos a sua voz. Não há como duvidar. E hoje vocês ouviram a voz de Deus. E por isso vocês estão aqui. Eu peço que vocês repitam comigo, juntamente com toda a igreja, a confissão de fé. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Reconheço os meus pecados, mas confesso a Ti como o único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e firma os meus passos até a glória eterna. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. A Ti